Eu quero abordar para vocês 10 pontos que são erros comuns entre os homens. Erros de conceito, erros de interpretação, erros de viver. O primeiro deles, se você vai anotar, e aí está o nome da nossa mensagem, os erros comuns aos homens. O primeiro deles é acreditar que o pecado dá plenitude de vida. Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6, diz: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Vocês sabem a história. O diabo, que estava ali falando, tentando ao casal, disse a Eva: não, se você comer do fruto, você vai se tornar como Deus. Eles sabiam que aquilo era contra, aquilo era para não fazer. Afinal, por que Deus resolveu proibir alguma coisa? Por quem? Porque se Ele quisesse que nós cumpríssemos todas as suas vontades automaticamente e não tivesse o teu livre-arbítrio envolvido, tua vontade própria, Ele teria criado um monte de robôs e todo mundo ia fazer bonitinho tudo que Ele mandasse e acabou. Mas Ele te deu livre-arbítrio, e porque Ele te deu livre-arbítrio, você tem opção de escolha. Ele disse: olha, você pode fazer de tudo menos isso aqui. Aquilo é um teste para que você, usando o teu livre-arbítrio, diga: não, eu confio em Deus. Não, eu acredito em Deus. Não, eu temo a Deus, eu o respeito. Se é isso que Ele está dizendo que não é para fazer, não é para fazer. Aí você se aproxima dEle. Se não tivesse um teste, nós exerceríamos o nosso livre-arbítrio para tudo. E se Deus dissesse para nós: olha, você pode escolher entre azul e amarelo, tanto faz, viu? Escolha o que você achar mais bonito. E acabasse aí a história, Ele não precisaria ter feito ninguém com livre-arbítrio. Mas Ele nos deu livre-arbítrio para escolhermos, e o teste que Ele nos dá é: está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa daqui você não coma. E aí, o homem achou que, tomando do fruto e comendo, ele encontraria plenitude de vida e caiu no conto da serpente, do diabo. Acreditar que o pecado dá plenitude de vida nos nossos dias nos afeta muito. Nós cremos que existem mentirinhas brancas, que a gente precisa de vez em quando dar uma ajeitada na situação. Se eu entregar o balanço do jeitinho que ele é, o balanço não vai ser aprovado. Vai ficar patente que eu não posso ter mais crédito. Isso fizeram os americanos, nessa bolha que estourou em 2008. E eles entregaram balanços fajutos para ter mais crédito e alavancar mais empréstimo e ir mais adiante. E chega uma hora que, bum, explode. Nós, hoje, somos tentados a pecar para termos plenitude de vida. Isso é um erro crasso. Pecado não traz plenitude de vida. Pecado é semeado hoje para ser colhido amanhã. E se você der um jeitinho brasileiro na situação hoje, amanhã o teu jeitinho vai ser proclamado dos telhados, diz a palavra de Deus. E vai tudo às claras, nada vai estar debaixo dos panos, tudo vai ser colocado por cima da mesa, para que tudo seja iluminado e visto, conhecido. Com o pecado não se alcança plenitude de vida em nenhuma área. A primeira que caiu no conto do diabo
foi Eva e Adão. Na verdade, não é imputado esse pecado a Eva, mas a Adão, que recebeu a instrução de Deus. Então, o primeiro ponto, acreditar que o pecado dá plenitude de vida, um erro crasso. Segundo, supor que o parentesco racial pode salvar. Mateus 3, versículo 9, para quem está anotando. E não penseis que basta dizer, temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Né? Os senhores da lei e os judeus, eles queriam se justificar diante do Messias de Israel, dizendo que eles tinham por pai a Abraão. E Deus pode suscitar filhos para Abraão até das pedras, ele diz. Não é porque você simplesmente declara, minha mãe é crente, que você é crentinho. Amém? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, precisa crer. Senão, será condenado. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Filho de crente é incrédulo, até que creia. Amém? É assim ou não? Tem um outro texto que garante isso para nós. Romanos 14. Abra lá, rapidamente. Versículo 12. Romanos 14, 12 diz assim. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ponto. Seu filho, a sua filha, os que já respondem por si, darão conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai deixar de dar contas a Deus porque tem algum parentesco com alguém. Não adianta você ser parente de ninguém, nem do presidente da República, nem do sumo sacerdote, nem de Abraão, não adianta nada. E Jesus não suscitou descendência natural nessa terra, justamente para que isso não aconteça. Jesus não suscitou descendência natural nesta terra, não suscitou. Ele suscitou descendência espiritual. Para nós, cada um deve crer por si mesmo e se apresentar diante de Deus e responder por si mesmo. Amém? Diga para o seu vizinho, você vai ter que se virar. Você me chama de irmã, você me chama de irmão, porque diz que é filho de Deus. Lá naquele dia nós vamos ficar sabendo. Amém? Se for irmão, porque é descendência espiritual de Jesus Cristo, esses são da família de Deus, esses entram. Mas qualquer outra parentalidade não garante nada. Qual é o erro? O erro é supor que o parentesco pode salvar. Não pode. Outro erro crasso é usar de vãs repetições. O texto é de Mateus 6, versículo 7. Diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. O erro é você usar de vãs repetições. Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, seja na terra como no céu, para nós cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as ofensas, como nós perdoamos quem não tem ofendido, amém. E você ora 100 Pai Nossos, 200 Ave Marias e 300 creio em Deus Padre, e acha que por isso você vai ou ser perdoado ou ser ouvido. Não vai. Não useis de vãs repetições como os gentios. Os gentios são as nações da terra que não são povo de Deus. Tá? Entenda dessa maneira. Os gentios são aqueles que são o povo desta terra que não são o povo de Deus. São tratados de gentios.
esses não têm a instrução. E os gentios achavam que por mantras, né? Talvez esse seja o nosso problema hoje, né? O erro é usar de mantras para achar que vai chegar a algum lugar, né? E você... O máximo que dá para concluir é que você gostou do pudim, né? Não vai chegar a parte alguma. Com isso, não vai resolver teu problema. O erro é usar vãs repetições. É falar da boca para fora o que Deus está falando. É você encher a paciência dele e achar que você vai ser ouvido e o seu pedido, o seu clamor vai chegar aos ouvidos de Deus, porque você repete, 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 repete. Você não perde a oração das 6 horas. E ainda põe um copo d'água na frente do rádio. E repete, 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 e passa a vida repetindo aquilo. Por isso você acha que você vai ser ouvido. Não vai. Não vai. Quarto erro, crasso. Confiar em si próprio. Mateus 26, 33. Diz, ao que Pedro lhe disse, ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei, disse Pedro. Quando é que Pedro disse isso? Quais são as próximas palavras de Jesus para Pedro? Antes do galo cantar, Pedro, pois eu te digo, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E depois Pedro retruca. Acho que ele jogava truco. Ele pediu 6. Truco. E falou, de jeito nenhum, nem que eu tenha que morrer contigo. Falou Pedro. Mas antes que o galo cantou, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E aí o galo cantou. E Pedro ouviu. E na hora que o galo cantou, Jesus deu uma olhadinha para ele. Imagina a situação. Qual é o erro? Confiar em si próprio. Gálatas 6:3, abra lá comigo. Gálatas 6:3 diz assim, ó. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Pergunta para o teu vizinho aí, o que você acha de mim? Diga para ele agora em resposta, não interessa o que você acha de mim, eu não presto. Diga para ele. Não confie em mim, porque nem eu confio em mim mesmo. E agora? Não, na verdade é que nós achamos que a gente consegue resistir à tentação. Você acha que você pode assistir certa porneia sem se deixar contaminar e sem passar depois por tentação e cair. Você acha que você pode pôr coisas ruins diante dos teus olhos e isso não vai te influenciar. Você acha que você pode convidar o teu colega de trabalho para jantar e deixar a tua esposa em casa e sair com uma colega de trabalho e isso é normal. Você acha que você confia no teu taco, você acha que você é de plástico ou é de ferro, quando você não é nem de plástico nem de ferro. Você confia em si mesmo, você comete um erro crasso. Pedro disse para Jesus, eu nunca vou te negar. E na hora H ele amarelou. E eu te digo, não pense que você não amarela, porque você também amarela. É o que a palavra de Deus diz. Pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quinto, tremendo erro, edificar sobre a areia. O texto está em Mateus 7:26. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a
areia. Gente, quando a gente escuta essa parábola, a gente escuta já pensando no lobo mau, né, que sopra na casa, e vento, e vai dar contra ela, e o cara que é esperto mesmo, ele construiu a casa sobre a rocha, e esse sim. E você fica pensando o tempo todo em obra, em rocha, em alicerces, né? Principalmente quem é dado a engenharia, já fica pensando nas fundações e uma coisa inabalável, vou fazer uma construção de português, assim, pedra, né? Tudo revestido de granito, já viram, né? Que é eterno o negócio, não precisa pintar, glória a Deus. Você fica pensando nisso tudo, mas o erro não tem engenharia e nem edificação no erro. O erro qual é? Ouvir as palavras e não as cumpre. Ouvir e não cumprir. Esse que faz esse tipo de coisa, que escuta as palavras e não as cumpre, esse é o maior erro, é o maior problema. E não precisa saber muito da palavra, você precisa cumprir o que você sabe. Não querer saber tudo, para depois começar, bom, eu vou cumprir a página 1 e 2, porque das outras páginas em diante, olha que a Bíblia tem quase 2.000 páginas. A página 1, a página 2 ainda dá, mas depois vai ficar complexo. Cumpra aquilo que você conhece da palavra. E quanto mais você sabe a palavra, mais você vai ter que cumprir a palavra. Se você escuta o que tem para ser feito e não faz, se você sabe o bem que você tem que fazer e não faz, esse peca. Peca. E aí, é como alguém que constrói sobre areia, vai cair. O que vai cair? A casa? Você construiu sobre areia? Não. O que vai cair então? Vai cair e desmoronar a tua vida. Não cumpre o que ouviu. Erro crasso. Primeiro erro, acreditar que o pecado dá plenitude de vida. Segundo erro, supor que parentesco pode salvar. Terceiro erro, ficar usando de vãs repetições. Quarto erro, confiar em si próprio. Quinto erro, edificar sobre a areia, ou seja, não cumpre, não pratica o que você conhece, o que você sabe. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, esse é o erro. Sexto erro, confiar nas riquezas. Diz o texto, Lucas 12, 19. Lucas 12, 19. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Vocês abriram lá em Lucas 12? Veja como é que continua o assunto aí. Lucas 12, 19. Direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Para quantos anos? Muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te, vive de renda. Amém? Versículo 20. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Qual é o erro crasso? Confiar nas riquezas. Eu tenho riquezas, eu tenho um plano de saúde que cobre o Einstein e o Sírio-Libanês, né? Que venham las brujas. Porque eu tenho riquezas e a gente dá um jeito, né? O dinheiro não traz a felicidade, ele manda buscar, não é isso? O que diz a propaganda. Confia nas riquezas e acha que tem muito e está tudo bem. Eu tenho um conhecido que tinha muito e estava tudo bem. Ele tinha 6 milhões de pés de café plantado e ele estava lá olhando os pés de café dele na sua fazenda de 2.000 alqueires. Alô? Estava lá, 48 anos, tranquilo. Estourou a aorta dele. A aorta explodiu. Puf. O helicóptero foi buscar ele lá no meio da plantação e ele já foi morto no helicóptero. Não tinha o que fazer. Sabe por que ele morreu? Muito rico, muito rico. E
assim, no pleno vigor, porque desonrava tremendamente o pai e a mãe. E aí a vida é curta. Confiou nas riquezas e estava regalado, e regalado, e regalado no meio das suas riquezas. Puf, faz puf, puf. E aí de lá do meio do cafezal, ele desceu para lá. Ele fez assim para ver se subia, mas foi para baixo direto. Né? Com umas notas de $100 assim, e não subia. Tuf, de cabeça. Confiou nas riquezas. Erro crasso. Sétimo, ou sexto. Sétimo. Achar que Deus está representado por ídolos. Atos 17, 29. Leia lá. Atos 17, 29 diz assim: portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Nós não podemos pensar que Deus é uma pedra esculpida pela arte ou imaginação do homem. Aliás, o primeiro mandamento da lei de Deus diz justo o contrário. Quem sabe qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro? Esse é só a primeira sentença do primeiro mandamento. Onde é que estão os 10 mandamentos? Êxodo 20. Vamos lá em Êxodo 20. Olha só. Êxodo 20. Qual que é o segundo mandamento? Não. O segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é esse? Amém? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o segundo. Amém? Vamos ler o primeiro. Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, zeloso, que visito a iniquidade, a transgressão dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Próximo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o segundo, ok? Então os primeiros 7 versículos é o primeiro. Aleluia. E o que é que diz lá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Não. Não farás para ti imagem esculpida, nem nada, nem parecido com o que está no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante disso, não sirva isso, né? Não preste culto a isso. Deus não é representável. Deus é espírito, Ele não se deixa representar por nada. Qual é o erro crasso? Achar que Deus está representado em ídolos. Não está. E pôr a sua fé no ídolo. Eu tive a oportunidade de ir visitar Roma na nossa viagem a Israel. E lá em Roma, na Catedral de São Pedro, né? Tem aquela procissão aquelas fileiras que parecem um aeroporto. Todo mundo chegando perto da estátua de Pedro, que estava inteirona, menos o pé. Porque todo mundo toca e beija o pé da estátua,
e ela estava toda lambida, cheia de gosma, toda melada, e todo mundo vai lá e beija, e lambe, e toca, achando que se tocar na estátua de Pedro, vai virar pedra. E é isso que acontece mesmo, fica todo mundo gelado. Ou seja, não acontece nada. Na verdade acontece, viu? Quando você põe a sua fé na estátua de Pedro, que deve ter uns 5 metros de altura, e vai lá e toca, e acha que se você tocar na estátua de Pedro, se enfrentar a fila, fizer um sacrifício, ou se você subir as escadas por toda aquela praça de São Pedro, de joelho, no milho, e chegar lá, e beijar onde todo mundo beijou, e ainda se bobear, sai com gripe suína daquele lugar. Um absurdo. Se fizer tudo isso, o que vai te acontecer de bom? Vai te acontecer de ruim. Vai te acontecer de ruim. Porque você, no erro de achar que Deus é representável em estátuas, em santos, em gente morta. E consultar os mortos é abominação ao Senhor. Você não pode orar para o meu São Benedito, ou seja lá para quem for que já morreu. Consultar os mortos é abominação ao Senhor. Deixa ele lá que é santo, está lá na presença de Deus, não tem que falar com o cara. Ele fez a parte dele, e agora nós temos que fazer a nossa. Deus não se representa em estátua nenhuma. 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 Isso é um erro. 8º, supor que há muito tempo. Atos 24, versículo 25 diz assim: E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Paulo estava preso, apela para Roma, é levado diante de Félix, e Félix conhecia o caminho, diz a palavra. Conhecia o caminho. Félix. E aí, a mulher do Félix era judia e convertida, era uma mulher vibrante. E Paulo está sendo julgado, e ele se defende diante de Félix. Ele é acusado e se defende. E aí ele começa a pregar para o Félix. E o Félix estava escutando um monte de verdade, e aquilo estava fazendo sentido no coração dele. E ele começou a ficar assim, apavorado. Sabe por que ele estava apavorado? Porque Paulo estava dizendo para ele coisas que ele não podia fazer, senão não herdaria a vida. E ele estava fazendo. E aí ele fica apavorado, porque Paulo está falando para ele sobre justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Juízo vindouro. Juízo vindouro é o que nós estamos falando. Cada um vai responder por si diante de Deus. E ele vai separar as ovelhas dos bodes. Isso é juízo vindouro. E Félix está escutando tudo isso, e ele diz: vai chegar o dia que eu vou me converter ainda, vai. Não, é legal isso que você está falando, pastor, mas eu ainda não estou pronto. Não estou preparado para virar crente. Deixa para lá. Foi o que Félix disse para Paulo. Olha, mais para frente, quem sabe, mais para quando eu já estiver querendo ir para a UTI, aí eu me converto. Aí eu vou para a UTI, na UTI não peca, né? Peca, na UTI você peca também, irmão. Na UTI peca. Peca, porque você vai querer que o outro que está deitado lá do teu lado, roncando, não te deixa dormir, morra logo, para você poder dormir na UTI. Peca do mesmo jeito. Porque nós somos ruins. Ruins. Mas vou deixar para daqui a pouco, porque ainda tem chão. Quando numa oportunidade eu mando te chamar e a gente ora. Aí eu me converto. Acha que ainda está tempo, tem muito tempo.
Louco, essa noite pedirão a tua alma, e você vai pegar os teus celeiros cheios e levar para o céu? O que você vai apresentar para Deus lá? Nono erro: presumir que as condições não mudam. Tiago 4, 13 e 14. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Presumir que as condições não mudam é um tremendo erro. E há até um estudo psicológico que diz que nós não conseguimos acreditar em alguma coisa que nunca aconteceu. Nunca vimos. Então a gente acha que não muda. Por exemplo, você não acha que vá, no próximo domingo, esse prédio aqui cair por causa de um terremoto. Você acha que no domingo que vem você vai vir aqui, vai ter culto normal, o prédio vai estar aqui. Ele não cai. Por quê? Porque o prédio está em São Paulo. Não tem terremoto em São Paulo. Não cai prédio em terremoto em São Paulo. Eu vou domingo que vem na igreja, o prédio vai estar lá me esperando. Porque nunca caiu prédio em terremoto em São Paulo. E acha que as coisas não mudam. Mas as coisas mudam. Mudam. E vai haver um grande terremoto no mundo inteiro como nunca antes. E pode ser que esse prédio caia. Muda. Mas eu nunca vi um terremoto em São Paulo, um terremoto no Brasil que... Bom, você pode nunca ter visto antes, mas já está começando a acontecer. E isso só para falar de terremoto, porque tem tantas coisas que a gente acha que não muda de jeito nenhum. Sabe uma coisa que eu acho que você tem certeza que não muda? Você vem aqui domingo que vem porque você vai estar vivo. Porque isso não muda. Eu estou vivo hoje, vou estar vivo amanhã, vou estar vivo depois da manhã. Não muda. Pode ser que meu avô morra. Eu não morro. Você acha isso. Nunca morreu, não acha que vai morrer. As pessoas não acham que vão morrer. Mas acaba que morre, todo dia morre alguém. Todo dia morre 2 de moto em São Paulo. Todo dia. Tem gente que nunca morreu que está morrendo agora. Morre sem avisar nada. Pum! Morreu. Presumir que as condições não mudam. Erro terrível. Último erro. Eu deixei esse por último. Achar que todos os caminhos levam a Deus. Se eu for bom, não matei ninguém, boas obras, sempre quis bem a todo mundo, perdoei as pessoas, estou tranquilo, faço caridade, pago imposto, está tudo bem comigo. Deus, se Ele não me aceitar, eu também não quero Ele, porque esse Deus não presta. Porque eu sou o melhor cara que tem, como é que Ele não me aceita? E achar que todos os caminhos levam a Deus, que o teu caminho é o melhor. Aquilo que você faz, que pode até algumas das tuas atitudes ser uma afronta e uma abominação a Deus, como consultar os mortos, né? Eu não vou entrar mais outra vez nisso, mas muitas das nossas atitudes, elas são contrárias ao que Deus espera de nós. E nós achamos que a gente compensa nessa conta corrente com alguns outros depósitos que a gente faz. Eu faço bem, então cubro meus pecados. E você lastreia todos os caminhos levam a Deus nas tuas boas obras. Este é o erro mais terrível. E o texto é de João 14. Abra lá.
João 14, versículo 6, respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro jeito. Não adianta fazer boas obras. Eu, aliás, acho que se fosse por boas obras que a gente chegaria a Deus, aí sim ele seria muito injusto. Porque alguém que nasce na favela e vê o pai bater na mãe, e vê o pai ir preso, e vê o tio estuprar a irmãzinha, e vê a polícia levar as pessoas debaixo de pancada, algemadas, e vê o vizinho da frente ser morto, e vê. Essa pessoa não consegue ter estrutura para fazer o bem. Ela não consegue ter recursos para fazer boas obras. Ela não tem nela nada, não tem recurso. O que ela pode ter? Fé. Fé é grátis. Por isso Deus não nos julga por nenhuma obra que a gente possa fazer, e nenhuma caridade, e nenhum bem que a gente possa fazer, mas Ele olha o nosso coração e vê a sua fé. Se você crê em Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dEle. Se você tem o Filho, tem a vida. Se você não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas palavras não são minhas. Abra aí a sua Bíblia, em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, por gentileza. Alguém achou o versículo? 12. 1 João 5, 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E o que é ter o Filho? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você tem o Filho, tem a vida. Se você não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não tem. Se você não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O que é ter o Filho? O erro crasso é presumir que todos os caminhos levam a Deus. Quando Jesus assevera: Eu sou o caminho, o caminho, não um caminho, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tiver Jesus Cristo, se Ele for não um Deus, mas se Ele for o teu Deus, se você o tiver, se você andar com Ele e Ele contigo, se você o convidou para ser o teu dono. Gente, Deus nos deu livre-arbítrio para a gente decidir o que faz com a vida. Se você, usando o teu livre-arbítrio, decidir: eu vou ser escravo do diabo, a outra maneira de dizer isso é: eu vou servir ao diabo. Mas o contexto original disso é se tornar escravo. Você usa o teu livre-arbítrio e elege um Deus a quem você vai servir. Você usa o teu livre-arbítrio e elege um Deus a quem você vai servir. Se você eleger o diabo e ele se tornar o teu Deus, você vai se tornar escravo do diabo. Porque a palavra de Deus diz que você se torna escravo daquele a quem você obedece. Se você eleger Jesus Cristo para ser o teu Deus, você vai se tornar escravo de Jesus Cristo. E um escravo não tem mais livre-arbítrio. Então Deus te deu livre-arbítrio e você pode usar o teu livre-arbítrio para decidir de quem você vai se tornar escravo. Se é do diabo ou é de Jesus. Quem tem o Filho
tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você é escravo de Jesus? Porque ter o Filho de Deus é tê-lo como Senhor, dono, o Rei. Ele manda, a gente obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quanto a nós, temos o Filho de Deus e temos a vida e ansiamos pela sua volta. Quem não tem o Filho de Deus não quer nem ouvir falar do retorno de Jesus. Se arrepia todo, faz que nem Félix e diz: não, isso aqui é lá para o ano 2900. Não tem nada a ver isso aí que vocês estão falando. Não, esquece, não fala mais isso. Eu tenho pavor disso. Se continuar pregando sobre a volta de Jesus Cristo, eu vou embora da igreja. Não quero mais ouvir esse papo, hein? Por quê? Porque como não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E então se apavora e quer adiar. Mas o convite de Jesus é para que a gente participe da ceia. É para que a gente tenha dignidade para comer e beber de Cristo. É para agora. Você não pode dizer: não, eu este domingo não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Você não pode dizer isso. Eu estou com uma coisa, um problemão que me aconteceu, eu pequei. Não vou participar da ceia porque eu pequei. Você não pode dizer isso, não pode. Você tem que ir lá e se confessar com Deus, se acertar com Ele e participar da ceia. Não tem jeito, é para agora, para hoje. Porque se nós continuarmos errando, chega um momento que Jesus passa a régua. Vai ter um dia que Jesus vai falar assim: parou. Vai ter esse dia, viu? Parou. E aí aquele momento em que o que você fez até ali está feito, não dá para fazer mais nada. Não, entrega a prova aí que eu vou corrigir. Parou. Para, tira as provas deles. Acabou o tempo. Vai ter esse dia. E aí a gente tem que entregar a prova para ele corrigir. E ponto. Não tem essa de: não, pera, mais 5 minutos, professora, mais 5 minutos. E termina lá a redação correndo e faz uma porcaria no final. Não adianta. Pior ainda, primeiro erro, estou terminando. Acreditar que o pecado traz plenitude de vida. Segundo, supor que parentesco pode salvar. Terceiro, usar vãs repetições. Quarto, confiar em si próprio. Quinto, edificar sobre a areia, ou não cumprir a palavra. Sexto, confiar nas riquezas. Sétimo, achar que Deus pode estar representado por ídolos. Oitavo, supor que há muito tempo. Nono, presumir que as condições não mudam. Décimo, achar que todos os caminhos levam a Deus. Amém? Vamos estar de pé? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu fui criado num lar católico. Estudei no Colégio Agustiniano São José por 13 anos. E fui crismado com 18 anos. Fui batizado pequenininho e crismado com 18 anos. E com 28, quando me apresentaram a palavra de Deus, que era verdade, eu entendi que tinham me ensinado tudo errado. Meus avós, portugueses, os meus pais, brasileiros, me ensinaram tudo errado. E agora estava a verdade na minha frente, que eu tinha que reprogramar, tinha que dar boot e colocar de volta o sistema operacional do zero, reset, format, C2 pontos. Estão comigo? Alguém está comigo?
formata o HD, zera tudo, tem que pôr tudo de novo. E o que nós vamos pôr no HD? A verdade. Cada vez que a gente, durante a semana, no Colégio Agustiniano São José, tinha que ir para a missa, eu tinha 8 anos e ia de gravata borboleta na escola. Calça curta, gravata borboleta. Parecia um gnomo. Tinha um altar com uma toalha enorme. E a criançada subia no altar, ia beijando a toalha de uma ponta na outra. Eu tinha ojeriza daquilo. Me dava diarreia, eu fugia para o banheiro. E aquilo lá foi me apresentado como a verdade. E era mentira. Mas Deus, porque Ele cismou de me amar, aleluia, me revelou a verdade. E eu me apeguei à verdade. E aí eu comecei a praticar o pouco que eu sabia da verdade. E hoje, eu tenho muito medo. Porque eu tenho muito conhecimento disto. Bastante. Eu vou em 200 cultos por ano. Agora mesmo, no próximo final de semana, nós vamos em São Bento do Sul, eu e o pastor Roberto. E nós vamos participar em 2 dias de 5 cultos. Então você é massacrado com a verdade. Massacrado não é uma palavra boa. Você é edificado na verdade. E precisa cumprir a verdade. Eu conheço a verdade da boca dos maiores pregadores do planeta. Eu vou ouvi-los ministrar e acompanho sites onde a verdade é promulgada com excelência, com muita acuidade, é muita verdade. E eu olho para mim e falo, eu sou pecador. Se tem um que é o menor entre os apóstolos, não é Paulo, sou eu. E agora, como é que eu faço? Mas uma coisa eu faço. Falar palavras simples para vocês, para tentar tirar quem quer que seja do erro e trazer para essa verdade, que é simples. O que nos dá trabalho é viver essa verdade. Isso dá trabalho. Mas eis aqui o meu desafio para cada um de nós aqui. Ter o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter o Filho de Deus em nós. Para conseguir praticar tudo isso. Tem alguém aqui que não tem certeza de ter o Filho de Deus? Eu quero te dar a oportunidade de você declarar a Jesus Cristo como teu Senhor hoje. Quantos já o declararam como Senhor? Por favor, levante o braço. Quantos o têm vivendo em si? Eu queria muito que vocês trouxessem um incrédulo aqui, para ele se converter, para ele alcançar a vida. Alguém que como eu, com 28 anos, ouviu a verdade e disse, meu Deus, me ensinaram tudo errado, eu preciso formatar o HD, começa tudo de novo. Tem alguém que está nessa situação e precisa disso hoje? Eu quero ver o seu braço. É dia de nascer de novo e ter o Filho e a vida. Alguém? Todos já o têm. Porque ouvir tudo isso e dizer não quero, é dar um tiro na cabeça. Então eu quero crer que você entendeu e anda com o Senhor. E Ele é o teu Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, Tua palavra diz que nos últimos dias Tu entregarias a muitos na operação do erro, para acreditarem na mentira. Oramos aqui, Senhor, em nome de Jesus, que estes dias que temos por viver contigo sejam dias de vida na verdade, no Filho de Deus. Não queremos nos equivocar, não queremos dar lugar ao diabo no nosso dia.
não queremos descumprir tua vontade e tua palavra. Nós queremos te honrar, Senhor, alegrar teu coração. Nos faz frutíferos, Senhor. Nos permita falar estas verdades para todos que cruzem o nosso caminho. Senhor bendito, que a luz que o Senhor trouxe sobre nós possa atingir a muitos. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que aqui verdadeiros lumieiros possam iluminar os que os cercam, que possam ser salvadores no teu lugar, no teu nome, com procuração do Rei, para salvar a muitos. Faz, Senhor, a tua palavra promulgada. Faz, Senhor, a verdade habitar em nós, a verdade sair dos nossos lábios com um coração puro. Faz isso, Senhor, em nosso meio. Nós rejeitamos o engano, o erro do maligno e declaramos aqui que haveremos de cumprir a tua palavra, que iremos para proclamar a tua verdade onde quer que formos, que o Senhor será anunciado ao mundo. E nós confiamos em ti, Jesus, para declarar: o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, Senhor, amamos a tua vinda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.